Paz do Senhor. Amém. Vocês podem assentar. Glória. Que tarde preciosa. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, nessa tarde. Louvar a Deus pela vida de cada um de vocês levantando, né, e dizendo o nome, de onde são e há quanto tempo estão aqui. Quase que eu levantei também, faltou isso aqui. Eu ia dizer boa tarde, meu nome é Camila. Eu não vim de uma família perfeitinha. Meu pai era alcoólatra, minha avó também. Minha mãe não era evangélica e não tinha ninguém que manifestasse o Cristo que hoje eu conheço dentro da minha casa. Mas Deus fez uma obra na minha vida, salvou meu pai, converteu a minha mãe, libertou a minha avó, fez uma obra completa e hoje eu estou aqui para dizer para vocês que Jesus é uma verdade. Não é uma emoção. Jesus não é um plano de contenção para esse momento que vocês estão vivendo. Não é um paliativo para algo que eu ainda não superei. Jesus não é como um remédio para dor de cabeça que precisa de uma cirurgia. Jesus, ele é real e o que vocês estão vivendo aqui não determina absolutamente o fim de um processo. Não, ele determina o início de um processo. E um processo muito bom, como disse a pastora Raquel aqui em oração, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Agora, é bem da verdade que já há algum tempo, desde que uma classe elitizada começou a ministrar o Evangelho, a crer no Evangelho, a entender que Jesus não era só para a plebe, mas também para muitos magnatas, né? Porque na verdade o Jesus que a gente encontra na Bíblia é um Jesus que não vai para o governo, é um Jesus que não se apresenta no que era o sinédrio. Hoje a gente poderia, a grosso modo, falar que isso seria o poder legislativo, judiciário, onde ficava a sinagoga, né? E Jesus não falava com eles, não porque eles fossem melhores ou piores, mas porque eles eram os fariseus. E Jesus, ele dedica todo o tempo que for necessário a um pecador, mas não dedica nem 5 minutos a um hipócrita. E os fariseus, eles eram muito hipócritas. Então a verdade é que o Jesus que a gente olha no texto sagrado, para algumas pessoas ele ficou muito estigmatizado como o Jesus que é só de quem está muito mal, é o Jesus só de quem está muito ruim, está arrebentado, está destruído, você precisa de Jesus. Ao ponto de que algumas pessoas que porque não bebem, não cheiram, não traficam, não fazem nada do tipo, pensam que podem ir à igreja e não precisam fazer uma confissão de fé, pensam que não precisam reconhecer Jesus Cristo como Senhor, porque aparentemente dentro das suas vidas perfeitinhas, elas não acreditam que precisam se arrepender dos seus pecados, elas nem acreditam que tenham pecados do que se arrepender. E isso é um equívoco muito grande. Então, quando eu digo que eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou de verdade, porque eu sei que eu poderia estar no evento que havia sido programado para 5, 10 mil pessoas que fosse, mas o melhor lugar em que nós devemos estar é o lugar onde Jesus está. E eu sei que Jesus está hoje aqui. E eu senti no meu coração isso, de dizer isso para vocês, porque em razão de vocês terem conhecido Jesus talvez numa fase da vida muito difícil, para alguns aqui, eu não conheço a história, mas eu acho que se a gente abrisse oportunidade aqui, tem gente aqui que poderia dizer, olha Camila, eu só conheci Jesus, ou eu já havia ouvido falar dele antes, mas só estou conhecendo de verdade ele agora, no pior momento da minha vida, na pior fase da minha vida. E aí a gente precisa tomar um cuidado, porque senão a impressão que a gente tem é que quando a nossa vida melhorar, porque é o que acontece com muita gente, esse Jesus que foi tão imprescindível nesse momento da vida, se torna dispensável em um outro momento. É como, por exemplo, quando alguém tem uma enfermidade incurável, uma doença incurável. Vamos supor que alguém está atravessando um câncer que não pode ser extraído. E é como se essa pessoa tivesse dores, mas já estivesse em estado terminal, e alguém dissesse assim para ela, olha, você precisa tomar esses medicamentos aqui que vão neutralizar a sua dor. A gente vai chamar esses medicamentos de tratamento paliativo. O que é um tratamento paliativo? É algo que não resolve, só ameniza. Sim ou não? Sim. Mais ou menos isso. Por exemplo, muita gente não descobre que está com um problema na cabeça, muita gente não descobre que está com um problema no corpo, porque de tanto tomar remedinho paliativo, não vai fazer um exame e aí não descobre que tem uma enfermidade ali que às vezes era até para morte. Porque o remédio paliativo, ele te dá essa ilusão. Passou a dor na hora, você não sente dor, você pensa que não tem problema. Mais ou menos assim.
está com uma dor de cabeça, seu problema é uma enxaqueca. Vai ver, você precisa entrar num tratamento severo ou fazer uma cirurgia de alguma coisa, quem sabe. Mas, porque toda vez que dá dor, você vai tomando um remedinho, aí daqui a pouco o teu corpo está imune àquele remedinho, você precisa de um remedinho mais forte, daqui a pouco você precisa de um mais forte, aí você vai tomando. À medida que você toma aquele remedinho, por ele aliviar a dor, ele não cura o problema, ele não trata da inflamação, ele só vai avaliar a dor, aliviar a dor. Então você daqui a pouco não faz mais o exame, não entra na cirurgia, protela o tratamento, porque aquele paliativo está te ajudando. Por que você está falando isso, Camila? Porque eu quero falar rasgado para vocês hoje aqui. Jesus não é paliativo. Ele não é um remedinho que vocês estão tomando nesse momento difícil. Ele não é um ponto onde é seguro para esse momento de fragilidade da vida. Onde a gente está sem a família, onde você recebe uma visita uma vez por mês da sua família, onde você precisa lidar com uma série de coisas, crises de abstinência a longo prazo, abstinência sexual, entre outras coisas, e desertos e inimigos invisíveis, porém reais, que vocês estão lutando aqui diariamente. Jesus não é um remédio que vocês vão segurar nesse tempo. Ai, Camila, você está meio dura. Quer uma coisinha amena, passa manteiga no pão. Eu vim aqui falando que Jesus colocou na minha boca. Jesus trouxe vocês aqui nessa tarde, me trouxe aqui para dizer, eu não sou paliativo não, eu sou a solução definitiva. Definitiva de vocês. Eu estou com vocês hoje, estarei com vocês amanhã e desejo estar com vocês eternamente. Eu te olhei quando ninguém te via, te ajudei quando ninguém te queria e estou disposto a participar do seu sucesso. Aleluia. Aleluia. Com todo o carinho do mundo, olhe para alguém e diga, Jesus não tem peninha de você. Olha para essa pessoa e diga, Ele te ama. Você está entendendo? Sua mãe tem peninha de você. Tem dia que até seu monitor, eu vi aqui, os caras são grandes. Tem dia que eu acho que até eles devem ter peninha de você. Mas Jesus não tem pena de ninguém. Por que não? Porque Ele não precisa ter pena. Ele tem a solução do seu problema. Agora vocês precisam ter isso de maneira consciente. Preste atenção. Não é de maneira espiritual, é de maneira consciente. O quê? Compreender que viver uma experiência com Jesus nesse lugar, ela pode determinar o início, mas não determinará o fim do meu processo. Em que sentido? No sentido de que depois daqui tem ainda muita vida para acontecer. Tem família para restaurar, tem emprego, tem finança para colocar em dia. Jesus não quer que você seja alguém que saiu daqui para dizer para o mundo, olha, eu venci as drogas. Jesus quer que você saia daqui e diga, venci as drogas, foi pinto, eu me venci. Eu me superei. Eu consegui ir além daquilo que eu imaginava. E se eu estou falando isso, e se Jesus está mandando eu dizer isso, é porque vocês têm capacidade para isso. O narcótico nocivo mais antigo do mundo não é a cocaína, nem o crack, nem a maconha. Tudo isso aí é novidade da década de 80 para cá. O narcótico nocivo, a droga nociva, destrutiva mais antiga do mundo chama-se vaidade. Vaidade. Satanás usa ela, o homem usa ela, pessoas de uma inteligência elevada para confundirem outras usam ela. Qual? A vaidade. E por que ela é um narcótico? Porque Salomão, no auge da sua vida, vai escrever um livro na Bíblia chamado Eclesiastes. Esse livro ele enaltece a sabedoria, porque foi quando a sua sabedoria e a sua genialidade beiraram quase a loucura de tão inteligente que ele chegou a ser. O Senhor Deus disse que um homem igual a Salomão antes dele jamais haveria, e depois dele igual a ele também nunca mais haveria, de tão inteligente, de tão sábio que ele foi. Quando ele chega no auge dessa sabedoria, ele escreve Eclesiastes, que foi o seu último livro. E se você pudesse resumir tudo o que Salomão ensina em Eclesiastes em uma palavra, você poderia resumir esta palavra, ou este livro em uma palavra, que é vaidade. Porque ao trecho ou ao final de cada capítulo, inclusive ao último capítulo do livro, ele resume tudo que ele ensinou, tudo que ele viveu, tudo que ele aprendeu, tudo que ele quis ter, dizendo o seguinte, então eu aprendi que tudo é vaidade.
Tudo é vaidade. Vaidade não tem nada a ver com usar calça ou bermuda. Vaidade não tem nada a ver com usar brinco ou saia. Vaidade tem a ver com o nosso ego. E quando eu chamo ela de narcótico nocivo, é porque o Satanás não precisa necessariamente de uma droga para me dopar. Basta ele começar a colocar na minha consciência a ideia de que eu não preciso de ninguém. A ideia de que eu sou o suficiente. A ideia de que eu não preciso de Deus. A ideia de que eu não preciso de ninguém para me ajudar. Na verdade, toda a queda do homem não começa onde ele caiu, mas começa no seu coração. É aqui que a gente cai primeiro. É nessa vaidade. Nessa vaidade de achar que por estar bem, não precisamos continuarmos cuidando, né? Então eu queria de Deus dizer isso aqui para vocês. O Jesus que está escrito no chão do coração ali fora e o Jesus que a gente está escrevendo devagar na tábua do nosso coração, não é um Jesus só para a casa de recuperação. Não é um Jesus só para o pior momento da minha vida. É um Jesus que quer ficar comigo antes, durante e principalmente depois. Ele é o mesmo, diz a palavra, ontem, hoje e será eternamente. Segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que absolutamente nada do que vocês tenham feito, ou nada do que vocês deveriam fazer e deixaram de fazer, nada, tem o poder de distanciar vocês de Jesus, da sua graça e do perdão de Deus. Primeira coisa que eu queria que vocês soubessem sobre perdão. Você não é perdoado quando você sente que foi perdoado. Eu preciso dizer isso para vocês. Você não é perdoado quando você sente que você é perdoado, porque o nosso coração é enganoso. Quem aqui já fez uma burrada, já cometeu um erro, porque achou que o coração liberou para fazer aquilo? Meu coração está dizendo que é para isso. Depois você deu com a cara na parede. Eu fui fazer um investimento há 9 meses atrás, e eu já estava orando, dizendo assim, Senhor, dá um plano de negócio, um plano de investimento. Eu preciso de uma área para investir. Guardei dinheiro de trabalho de muitos anos. E aí apareceu uma pessoa que combinava, mano, com a oração que eu tinha feito. Falei, rapaz, esse cara aí, eu acho que ele tem a chave. E aí, como eu já estava orando muito antes, não orei durante o negócio. E aí, quando a pessoa veio e me apresentou o plano de investimento, eu falei assim, não, isso aí eu estou sentindo paz, estou sentindo que é para investir. Peguei aquele dinheiro, entreguei a essa pessoa, e a pessoa era um sem vergonha, um ladrão. Levou o dinheiro de muita gente, dinheiro de anos de trabalho. Aí se você pergunta, Camila, você é tão espiritual, você é tão crente, você não percebeu? Não, eu não percebi. E por que não percebeu? Porque eu confiei na paz que eu senti no meu. E a Bíblia diz que o coração é o quê? Enganoso. Então a gente espiritualiza, começa a servir a Deus, e aí a gente pensa que não vai mais acontecer nada. E a gente começa a dar respostas por nós mesmos. Isso aconteceu comigo. Por quê? Porque a gente não pode ficar confiando no coração, tem que confiar no Senhor. Mas às vezes acontece no meio do caminho. Então você não deve achar que o Senhor só te perdoou e tem um plano na sua vida na hora que você sentir isso. Olha o que a palavra de Deus diz pela boca do profeta Jeremias, quando Israel estava numa situação de pecado muito grave e Deus estava disposto a perdoá-los. Deus disse assim: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Aí olha só, veja bem, é Deus dizendo pela boca do profeta: eu sei que pensamentos tenho de vós. Deus está dizendo assim: eu sei por mim mesmo o que eu penso de você. Então aqui você vai aprender uma coisa que vai libertar a sua vida. Primeiro, Deus não pensa de mim o que eu penso ao meu respeito. Porque consciente do que você fez, de onde você veio, do que você deixou de fazer, do que você, sei lá, seja o que for, você pensa assim: se Deus pensa de mim a verdade, Deus sabe que eu sou viciado em pornografia, viciado em masturbação. Deus sabe que eu sou viciado no uso disso, viciado no uso daquilo. Você pensa, então eu devo ser uma pessoa que eu não presto. Só que o que Deus está dizendo pela boca do profeta Jeremias? Eu sei que pensamentos tenho de vós. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer: eu não penso de você o que você pensa de si mesmo. E a gente se torna carcereiro. Quem já ouviu a palavra carcereiro? Sabe o que é um carcereiro? Carcereiro. O que é um carcereiro? A gente se torna carcereiro de si mesmo. É quando ninguém prende a gente, é a gente que se prende. Porque a gente lembra do que fez, lembra do que a gente é, e acha que perdão é sentimento. Então, como eu não me sinto perdoado, eu coloco isso para Deus e eu digo: Deus não me perdoou.
perdão tem a ver com me sentir perdoado. Mas em nome de Jesus, eu não vim pregar o que você pensa, nem vim pregar o que eu acho. Eu vim falar o que a Bíblia diz, porque céus e terra passarão, mas o que está escrito aqui nunca passa, é a verdade. E o que está escrito aqui, eu e você precisamos aprender, é que eu não sou perdoado quando eu me sinto perdoado. Que o que eu penso sobre mim, Deus não pensa sobre mim. Ah, Camila, mas e o que pensam de mim? Deus também não é influenciado pela opinião que as pessoas têm ao seu respeito. Eu posso ser influenciada. Se alguém chegar aqui para mim, conheci o Euler hoje, gente boa, gostei dele. Mas vamos supor que eu fique aqui 10 dias e chegue 5 de vocês que estão aqui e começa a queimar o filme do Euler para mim. Euler é isso tudo não, hein? Euler é isso, Euler é aquilo. Daqui a pouco eu vou me sentir contaminada, porque a opinião das pessoas sobre as outras influenciam a nossa opinião sobre elas. Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Agora, Deus está dizendo, ninguém influencia o que eu penso sobre você. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, disse ele para o profeta Jeremias. Posso te falar uma coisa? Quem aqui não se via aqui no início da sua vida? Não, eu nunca vou me envolver com droga. Não, eu nunca. Quem aqui nunca se viu nessa situação? Pois é. A gente muda. Esse exemplo foi para o sentido negativo, mas tem também no positivo. Quem aqui viveu um dia muito mal, num dia de vício, num dia de dor, e pensou, eu nunca vou conseguir ficar um dia sem usar isso. Nunca vou conseguir, não tem. E já está aí 30, 20, 15, 100, 130 e poucos dias sem usar. Porque a gente muda. A gente... Completa para mim, por favor. A gente muda. A gente muda. Tem coisas que a gente diz assim, rapaz, eu nunca vou fazer isso. Daqui a pouco está lá fazendo. A gente muda. O que Deus está dizendo para mim e para você é, nem você se conhece direito. Mas quando ele diz, eu sei que pensamentos tenho de vós, ele está dizendo, mas eu te conheço. Posso falar uma coisa aqui para você? Você não nasceu dependente químico. Ninguém nasce dependente químico. Ninguém nasce com nenhuma das mazelas que hoje a gente carrega. Então é por isso que eu não posso olhar para vocês hoje, ou anteriormente a esse momento que vocês estão vivendo hoje, e dizer assim, fulano é um viciado. Não posso. Porque ninguém nasce viciado. O artigo ele vem da definição do ser. É por isso que você não olha para alguém, por exemplo, que está no vício do álcool. Você não diz assim, fulano é um alcoólatra. Está errado dizer. Porque ninguém nasce alcoólatra. Então ele não é. Porque é característica permanente do ser. Você deveria olhar para essa pessoa e dizer, fulano está alcoólatra. Porque está é advérbio de tempo, característica temporária. Significa que tudo que está não determina que é, só determina que és. E se é questão de tempo, é passar. Eu sei que talvez o momento que vocês estão vivendo hoje seja tão difícil que parece até que não vai acabar. Só que Deus nos trouxe hoje aqui para dizer, é passageiro. Você não é, você só está. Aleluia! E guarde isso no seu coração e não esqueça nunca mais. Como você está não determina quem você é. Mas se você se lembrar de quem você é, você muda como você está. Porque estar é temporário, mas a característica do ser é permanente. Quem é você? Você é filho amado de Deus, meu filho. Aleluia! Você tem uma mãe, você tem uma casa. Você tem um Deus que não te deixou. Você tem ainda um plano de vida. Será que você nunca pensou por que gente que estava no mesmo lugar que você, usando a mesma coisa que você, fazendo a mesma coisa que você tem vida para contar história, e essa gente não está mais hoje na terra? Está em outro plano? Por que será que você foi poupado? Se você já viveu tanta desgraça, vai ver alguém aqui já disse, Senhor, já podia ter recolhido a minha vida, e por que não recolheu? Porque Deus ainda tem um propósito com você. Ainda tem vida depois desta fase. Ainda tem vida depois deste tempo. Ainda tem alegria depois destes dias de dor. Ainda tem riso depois da tristeza. Ainda tem uma família depois de um divórcio. Ainda tem jeito. Aleluia. Aleluia.
Então, quando Deus diz, eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, Ele está dizendo que pensam sobre você não determina quem você é para mim. E isso já seria muito bom. É Deus dizendo, eu não penso de você o que seu pai pensa de você, eu não penso de você o que sua mãe pensou de você, eu não penso de você o que sua esposa pensou de você. Não, Deus, não. E também não penso de você o que você pensa de si mesmo. Porque essa é a parte mais difícil de vencer. Porque o que pensam de mim, pode ser que eu ouça, mas pode ser que daqui a um tempo eu esqueça. Mas o que eu penso de mim, eu carrego comigo para onde eu vou. E se for uma coisa boa, eu carrego uma coisa boa. Mas se eu penso que eu sou um desgraçado, eu vou achar que eu sou desgraçado mesmo comendo com um talher de ouro. Salomão, ele disse assim, como o homem se vê por dentro, assim ele o é por fora. Sabe o que ele está dizendo? Que assim como você se vê, assim você será. E o Espírito Santo está dizendo para alguém hoje aqui nessa tarde, melhore o que você pensa de si mesmo. Porque essa é a única maneira de você começar a melhorar o seu lado de fora. Como? Se olhando com mais carinho para o lado de dentro. Então Deus está dizendo, não penso de você o que as pessoas pensam de você. Também não penso de você o que você pensa de si mesmo. Ele está dizendo, eu tenho um pensamento próprio ao seu respeito. Aí você pensa, esse pensamento deve ser muito ruim. Porque Deus conhece meus pecados todinho. E aí ele diz, os pensamentos que eu tenho a seu respeito são pensamentos de paz. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se você tem esse costume, mas levante a sua mão e diga aleluia. Aleluia. Deus está dizendo, ei, quem está quebrando o pau do lado de dentro é você com você mesmo. Deus não está pensando pior a seu respeito. Deus não tem desejado a sua morte. Deus não pensa que se tirar da terra Ele está fazendo um favor para as pessoas. Deus não pensa isso. Ele diz, os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito são pensamentos de paz. E Ele termina dizendo assim, para vos dar o fim que desejais. O que Ele está dizendo? Eu posso fazer o que eu quero. Pode ou não pode, irmão? Deus faz o que quer ou não faz? Mas Ele diz, para vos dar o fim que desejais. O que Ele está dizendo? Eu posso fazer o que eu quero, mas estou disposto a fazer o que você deseja. Então tenha pensamentos bons ao seu respeito. Que curso você quer fazer na faculdade depois que você sair daqui? Camila, nem terceiro ano eu ainda tenho. Então pense, qual é a escola pública que vai conseguir te patrocinar um supletivo? Que tipo de trabalho você quer ter depois daqui? Empresário de que ramo? Concursado de que setor? Ah, Camila, mas isso é viagem. Irmãos, eu também viajava. Eu viajava porque eu não tinha condições de nada, mas eu me via do lado de dentro fazendo as coisas que eu faço hoje, mesmo quando eu não tinha absolutamente nada do lado de fora. Nós dormíamos em esteira, na nossa casa não tinha banheiro. Quando a gente queria ir no banheiro, a gente ia, às vezes, para o brejo, na casa de minha avó, no caso. Lá, disputar um espaço com sapo, com gambá, com preá. Não sei se vocês conhecem esses animais, mas são animais de mata. Quando a gente queria comer carne, meu tio ia lá no brejo e pegava porquinho da Índia. Quebrava pescoço de galinha. Minha avó criava porco. Não era hobby, era pra gente ter comida no final do ano. Nunca vi um chiqueiro tão limpo igual o da nossa casa, porque tinha que lavar todo dia o chiqueiro do porco do quintal. Mas eu fui crescendo, minha avó era alcoólatra, a minha mãe era, eu nunca sei muito bem a diferença, mas era do candomblé, alguma coisa assim. Meu pai não tinha vínculo nenhum com a igreja nem nada, não tinha evangelho de Cristo, não tinha nada que nos trouxesse Cristo para casa. Aí, um dia o meu tio, que é o irmão mais novo da minha mãe, entregou a vida para Cristo. Depois dele, uma outra irmã, então a minha mãe. Eu sei que hoje na minha família não tem uma pessoa para dizer que não conhece a Jesus. Todas conhecem. E aí eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ler a Bíblia, me apaixonei pelo ministério da palavra, pela escritura sagrada. E aí eu ia para a igreja e me dava uma oportunidade. Quando eu tinha a oportunidade de fazer o que eu estou fazendo aqui, não pregar, mas trazer uma saudação, um texto, fazer o que vocês fizeram hoje aqui, eu começava a me imaginar fazendo coisas maiores. Pensava assim, meu Deus, já pensou um dia eu pregando num lugar assim assado? Meu Deus, já pensou um dia ai meu Deus. E eu me via assim, aí eu pegava o controle remoto de telefone, controle
Da televisão, pegava o controle da televisão. E eu fingia que era um microfone e eu ficava pregando com aquele controle remoto da televisão, sozinha em casa, e pras almofadas. E eu pregava, mas pregava mesmo, irmão, pregava. Igual eu estou pregando aqui para vocês, eu pregava mesmo. E aí eu dizia, Jesus é aquilo, e começava a pregar. E o Espírito Santo não sabe brincar de contínuo. Ele leva tudo a sério. Eu digo isso porque ele entrava na minha casa, eu me arrepiava, sentia a presença de Deus. Só eu e Deus ali. Pregando para a almofada número 1, para a almofada número 2 e para a almofada número 3. E eu achava que essa almofada era igual vocês que estão aqui. E eu pregava, daqui a pouco eu sentia a presença de Deus. Daqui a pouco eu dizia, Jesus vai curar. Porque eu imaginava assim, quando Deus me usar, Deus vai me usar para curar. Aí eu dizia assim, agora Jesus vai batizar. Porque eu dizia assim, quando Jesus me usar, eu sei que Ele vai me usar para batizar. E ali eu pregava. Daqui a pouco eu ouvi o barulho da corrente do portão. E eu sabia que tinha alguém entrando e eu falava, ninguém vai acreditar na minha loucura. Aí eu desligava o som, voltava para a pia e fingia que estava lavando a louça. Mas eu viajava legal. Eu me via nos aviões que eu entro hoje. Eu fui a última pessoa a ministrar da minha casa. Eu me lembro que a minha cunhada saía de casa para ministrar num lugar, o meu esposo ia atender convite em outro lugar e eu ficava em casa sentado no sofá. Aí eu ria sozinha e eu dizia assim, um dia ele vai para um lado, ela vai para o outro e eu também vou, porque Jesus bem vai me mandar para um lugar. Eu dizia, para mim mesma, eu dizia, um dia eu vou pregar, dizia, um dia eu vou pegar avião. Primeira vez que um profeta veio na minha direção e disse assim, eu tenho uma obra contigo, o Senhor falando comigo, você vai rasgar o continente de um lado para o outro, irmão. Eu não duvidei nem por um segundo, eu fiz igual Maria, eu só sentei e falei, me fala quando, que eu quero deixar a armada pronta. Aleluia. Eu criei com todas as minhas forças, eu criei em tudo que Deus me diz. Eu tenho jargão comigo, aonde eu passo eu digo para as pessoas, quando Deus te fizer uma promessa, acredita nela. Deus não precisa de você para fazer cumprir nada do que Ele te mandou. É Ele que faz, você só precisa ficar no caminho dEle, obedecer. E Ele faz. Até hoje, quando eu entro no avião, de vez em quando eu choro, olhando para a janela, mano do céu, eu virava o sofá ao contrário, para ver se eu achava moeda de 5 centavos para pagar a passagem, para ir no centro da cidade, para conseguir pagar uma conta de um boleto para minha mãe. Você tem noção do que é hoje você entrar num avião e ir de um lugar para o outro? A gente dormia em esteira, eu fui saber o que era cama depois da minha adolescência. E hoje a gente entra em um hotel, entra em outro. E alguém diz, Camila, como pode isso? E eu digo, é Deus. Mas é Deus querendo fazer na vida de quem quer. Você tem que se ver do lado de dentro. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém hoje, melhora como você se enxerga do lado de dentro. Pare de achar que você não presta. Pare de achar que você não pode, sobre a justificativa do que você fez. Deus está hoje aqui dizendo, eu não penso de você como você pensa de si mesmo. Eu tenho pensamentos bons ao seu respeito. Eu tenho um fim melhor do que toda a trajetória que você viveu até hoje. Eu quero deixar uma palavra para vocês que está aqui em Romanos capítulo 7. A palavra do Senhor, ela diz, do verso 7 em diante. Romanos, carta de Paulo aos Romanos capítulo 7, do verso 7 em diante, diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei, eu estava morto o pecado. E eu, há algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento era para a vida. Achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Bata no peito aí agora e diga, eu sou carnal. Vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o quero. Aquilo que quero, isso não faço, mas aborreço o que faço. Vou falar a grosso modo da linguagem aqui do que diz o verso 19.
Ocorre que o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Verso 23. Vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, igreja. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Somente até aqui. Apóstolo Paulo não é qualquer pessoa, não. É o tipo de apóstolo que a gente tem que respeitar muito. Poliglota, inteligente, alguém que renunciou uma vida pré-montada para viver por amor da obra de Deus. Alguém que escreveu as cartas principais que dão base à igreja e aplicam a doutrina de fé e salvação. Esse cabra aqui é muito bom. E sendo ele muito bom, não sendo um homem que incorria em pecados, ele diz assim: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, faço. Olha o que ele está dizendo. Eu projeto fazer o bem. Ele está dizendo que ele planeja fazer o bem. Mas quando chega a hora dele executar o bem que ele planejou fazer, ele encontra uma outra lei, que é a lei do pecado, que opera nos membros. No corpo, na carne. Porque como eu e você batemos aí no peito, a gente é carnal. Ele diz: o bem então que eu projeto e que eu vou para executar, muitas vezes eu não consigo realizar. Olha o que ele está dizendo. Mas o mal que eu nem planejei, quando eu vejo, eu já fiz. Aí ele vai fazer uma citação, que foi essa que a gente fechou a narrativa do texto. Ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Tem um ponto de exclamação aqui. Não é porque ele está teatralizando, não. Essa frase, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, era uma citação de um termo jurídico. Roma era uma cidade de lei, por isso ele usa muito o termo jurídico para explicar a lei do pecado. Quando ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, a história conta que quando um homem era pego no ato do seu homicídio ou do assassinato, se ele fosse pego em flagrante, essa pessoa deveria ser presa imediatamente. E por ato de flagrante, a sentença da lei de Roma regia o seguinte: esse homem deveria ser amarrado do alto da cabeça até a planta dos pés, de frente ao corpo do morto. Então presta atenção nisso aqui. O que ia... desligou. Não tem problema. O que ia acontecer é que, vamos supor, se eu cometo um crime, vamos supor, aproveita que você está aqui, Jorge. George é a vítima. Vou te matar, tá, Jorge? Matei George, Jesus, é só um exemplo. Se o ato deste homicídio, desse crime grave, for pego em flagrante, está aqui Lucas filmou, é flagrante, ai meu Deus do céu. A lei romana regia então a seguinte sentença: vai pegar o corpo de George, vai amarrar de frente ao corpo de Camila. Fica de frente, Jorge, junta os pés. Vai ficar assim, cabeça a cabeça. Eu não vou encostar aqui porque não convém. Em época de coronavírus é melhor vigiar. Não sei por onde Jorge tem andado. Mas a lei regia o seguinte: ia encostar boca a boca, olho a olho, nariz a nariz, cabeça com cabeça. Abre os braços, Jorge. Assim, em formato de cruz, ia amarrar da cabeça até o pé o corpo do assassino com o corpo da vítima. Pode ir lá, Jorge. Ou seja, o corpo de quem matou e o corpo de quem morreu. O corpo de quem matou. Eu sou o assassino, matei. Então ia amarrar junto ao meu corpo o corpo de quem morreu. Então ia ser amarrado numa única corda o vivo. Essa era a citação que Paulo está fazendo. Por quê? Porque pegava esse homem, só presta atenção nisso aqui que eu vou encerrar. Pegava esse homem que foi pego no ato do flagrante, amarrava o corpo do morto ao corpo do vivo, em formato de cruz, para deixar claro que era a sentença romana, amarrava da cabeça até o pé, fortemente, boca a boca, assim, ó.
olho a olho, nariz a nariz, e jogava no deserto por 3 dias. Se tal homem sobrevivesse sem água, sem comida, sem nada, sozinho no deserto, apenas sobre a vigia de um guarda romano, por 3 dias, se ele sobrevivesse a isso, ele era livre da sentença e não contaria nem registro nos autos. 3 dias. Então esse assassino, para ser livre da pena, ele só tinha que aguentar 3 dias. Quantos dias? 3. Quantos dias? 3. Sozinho no deserto, amarrado no corpo do morto. Vem comigo e diga: o vivo, e o morto. 3 dias no deserto. Aí o soldado está lá. Por que o soldado está lá? O soldado está comendo, o soldado está embaixo da tenda. E por que ele está olhando? Porque ninguém pode ajudar. Se alguém passar no deserto e se compadecer, coitado, o que será que houve com esse homem? Ninguém pode ajudar. Por quê? Porque todo mundo sabe, tem um soldado, está amarrado com sentença da lei, matou um homem, vai ficar aí 3 dias. Na maioria dos casos, a história conta que as pessoas não sobreviviam mais do que 24 horas. Você acha que Romano, perito em tortura, vai dar livramento para assassino assim em 3 dias? Eles já botavam uma pessoa numa situação que era 1,01 que conseguia sobreviver. Agora, o que me causa estranheza ao ler é que em 99,9% dos casos as pessoas não morriam nem de sede nem de fome. Nós temos alguém aqui que serviu o quartel? Exército, alguém aqui serviu o quartel? Quem serviu o quartel sabe do que eu estou falando. Quando você vai fazer teste de sobrevivência na mata, 3 dias sem água não é o suficiente para matar ninguém. Meu pai foi do quartel, meu tio PQD. Eu me lembro que eu fui receber meu tio no ponto de ônibus, ele desceu todo arrebentado, dias sem comer, magro, fraco, porém vivo. A maioria das pessoas, segundo o relato histórico, e a história aqui não é sagrada, é a história de historiadores, porém com H. Nós estamos falando de algo fatídico. As pessoas morriam, não é porque tinham sede e nem porque tinham falta de água. Elas morriam porque quando o corpo do morto começava a entrar em estado de putrefação, a boca amarrada à boca, para você ter oxigênio circulando no seu pulmão, você puxa O2, oxigênio, né? Você puxa oxigênio. Só que quando o vivo queria respirar, ele não puxava oxigênio, ele puxava carbono, puxava o gás do estado de putrefação do corpo do morto. Então, quanto mais ele tentava respirar, mais asfixiado ele ficava. Então, escute isso. Não morria de sede, não morria de fome, morria por asfixia do morto. É uma ironia. Porque se você fosse fazer uma entrevista com o vivo, antes dele morrer, e perguntasse: diga aí, meu filho, o que foi que te matou? Ele ia dizer: pô, tu não acredita que quem me matou foi o morto. E que morto? O que ele matou. Aí Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque era a citação que quem recebia a sentença de punição por homicídio recebia em tempo específico da lei romana. Quem me livrará? Ninguém vai te livrar, porque a sentença regia: 3 dias é só você e o morto. E você diz: Camila, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu não sei se você está aqui 100, 130. Eu sei de uma coisa: no dia que você entrega a tua vida para Jesus, você não fica com esse morto só enquanto você está aqui na casa de recuperação, não. Você fica com esse morto a vida toda. Você sabia que eu carrego esse morto? Está aí, ó, a missionária Michelle Collins, serva do Senhor. Até hoje ela carrega esse morto. Está aí George, serva do Senhor. Até hoje carrega esse morto. Viu a pastora Raquel orando aqui? Mulher de Deus. Quem sentiu a presença de Deus na vida de Raquel? Mas ela carrega um morto. Estou eu aqui pregando, manuseando a palavra de Deus. Mas se você visitar as agruras da minha alma em dias difíceis, você vai sentir cheiro de podre, porque eu também carrego um morto. Que morto? O flagrante do dia que eu confessei a Cristo como Senhor, o meu velho homem morreu para dar lugar a uma nova criatura. É disso que espiritualmente Paulo está falando. É disso que espiritualmente nós estamos falando hoje aqui. Não estamos falando do morto que matamos do lado de fora.
Estamos falando do morto que temos que carregar do lado de... E o que é estranho? É estranho porque ele está morto, mas produz coisas que, se eu não vigiar, ele vai me levar à morte. Então eu vou repetir, porque eu quero que você guarde essa ilustração no final dessa mensagem. Podia ter morrido de sede, mas não morreu. Podia ter morrido de fome, mas não era de fome que morria. Morria asfixiado pelo estado de putrefação que o corpo do morto entrava. Então, quando ele queria buscar oxigênio, só respirava os gases que liberavam o corpo do morto. Porque você sabe que morto libera gases, né? Quem aqui já ouviu conversa de que morto mexeu no dia do funeral? Quem aqui já ouviu conversa de gente que trabalha no necrotério que o morto se mexeu lá na mesa fria? E mexe mesmo, não porque está vivo, mas por causa de espasmos e liberação de gases, dependendo da morte de cada um. E é esse o caso. Vivemos para Cristo, mas carregamos um morto do qual matamos para o mundo, de uma vida de pecado, de uma vida de erro. Camila, então o que é que eu faço? Olha para quem está ao seu lado e diga: sobreviva. Sobreviva. Olha de novo para essa pessoa e diga com mais força: diga sobreviva. Sobreviva. A palavra de Deus para você nesse dia é essa: não deixe o morto que um dia você venceu matar você. Não deixe. Camila, então como é que eu faço isso? Oração, leitura da palavra. Há 3 dias, para não dizer que eu estou mentindo, de ontem para hoje é que acabou, mas 3 dias atrás, contando de ontem para trás, há 3 dias eu acordo, eu abro o olho e eu ouço assim na minha mente, desse jeito: pensai nas coisas de cima e não cumprireis a concupiscência da carne. Desse jeito, 3 dias. Acordo no outro dia: pensai nas coisas do Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. 3 dias. Eu disse: Senhor, me ajuda. O que eu entendi? O Espírito me alertando, dizendo: olha, você está esfriando. Foi isso que eu entendi. O Espírito dizendo: ó, você está ficando carnal demais. Nós batemos hoje no peito aqui e dizemos: eu sou carnal, porque a gente é ou não é? Não toma banho não, para ver se não fede. Temos aqui que tomando banho a gente já diz: Jesus, tomou banho agora. Normal. A carne é assim. Irmão, olha para cá. Carne não converte. Carne quer olhar para a mulher que não é sua. Carne quer fazer o que não deve. Carne quer falar mal dos outros. Carne, é carne. O homem natural também não discerne as coisas do Espírito. Quem é o homem natural? O homem natural não é o ímpio, não é o homem mau, mas é o desligado. Não entendi nada. Estou eu aqui pregando, e se tivesse um homem natural aqui, ele está na mente assim, desligado. É o homem natural, não compreende as coisas do Espírito. Mas o que a Bíblia diz? Aquele que é do Espírito, tudo discerne, nada dele é discernido. Olha o que a Bíblia diz sobre a força do Espírito de Deus na vida do homem: andai em Espírito e não cumprireis a vontade da carne. É fácil andar em Espírito? Não, mas é possível. E quando você anda em Espírito, o Espírito peleja pelo corpo inteiro. Vou falar que você vai entender. A pele fica melhor, o cabelo fica melhor, a psicologia fica melhor, a inteligência fica melhor, o reflexo fica melhor, porque o Espírito não é egoísta. Ele peleja pela alma, pelo Espírito e pelo corpo. Salomão disse assim: se o teu Espírito estiver vivo, ele animará todo o corpo. Olha o que ele diz: mas se o teu espírito estiver abatido, quem pois o animará? Olha o que ele está dizendo: o espírito ajuda o corpo, mas se o corpo estiver bem e o espírito estiver caído, o corpo não ajuda o espírito não. O corpo deixa o espírito caído. Deus está dizendo: se você corrigir o lado de dentro, deixa que eu cuido de tudo do lado de fora. Eu cuido do teu sangue. Eu cuido das tuas necessidades fisiológicas. Eu cuido das suas necessidades em todas as áreas. Olha para quem está do seu lado e diga: cuida do Espírito. E o Espírito cuidará de você. Agora olhe para ele de novo ou para ela e diga para esta pessoa: não deixe. Fala bem forte: não deixe o morto que você venceu matar você. Fica de pé quem não vai deixar o morto matar o vivo.
libertada. Então, Marquinhos, glória a Deus. Não é fácil, mas é possível, tá? Camila, você falou muito, eu não gravei tudo. Não tem problema. Grave só algumas coisas. Primeiro, Deus não pensa de mim o que eu penso de mim mesmo. Também não pensa de mim o que dizem sobre mim. Deus tem um pensamento próprio a meu respeito e esse pensamento, ele é bom. Ele é um pensamento de paz. Segunda coisa, eu não sou perdoado por Deus só quando eu sinto que eu fui perdoado. Porque o coração do homem, ele é enganoso. Você não tem que acreditar no que eu falo, você tem que acreditar no que a Bíblia diz, no que a Bíblia fala. Então, se ela diz, se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, você vai acreditar no que a Bíblia diz. Se o Senhor diz que coberto do sangue dele você já está perdoado de todo pecado, então você deve acreditar que você já foi perdoado. Glória a Deus. Eu não me sinto perdoado. Primeiro acredite nisso e deixe o sentimento para depois. Nem tudo é como a gente sente. Não deixe de viver o perdão para viver o perdão só quando você sentir. Eu me culpei muito antes de me sentir perdoada, mas foi acreditando no perdão que eu me senti perdoada futuramente. Então acredite no que a Bíblia diz, não no que você sente, porque o sentimento da gente é enganoso. Por fim, não deixe o morto que você está matando aqui todo dia. Porque ninguém está vendo, mas no mundo espiritual a guerra está, você está embolado. Eu tenho certeza que tem dia que alguém aqui acorda e diz, hoje eu vou vazar daqui. Mas o Espírito que te ajuda diz, hoje não. Mais um dia. E você está superando. Então faça a vontade do Espírito. E ele vai ajudar todo o seu corpo. Vai ajudar todo o seu sangue. Vai ajudar toda a sua vida. E por fim, o apóstolo Paulo encerra a carreira dele com uma frase. Você já deve ter ouvido essa frase. Ele diz assim, no final do seu apostolado, de sua vida: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Olhe, essa palavra já salvou minha vida. Porque em dias que eu estava bem, eu pensava, estou convertida, virei uma super crente. Eita, que agora eu vou arrebentar com o capeta, ninguém mais me segura. Só que no outro dia que eu declinava, pecava, caía, errava, fazia alguma coisa que não era condizente com o Espírito, eu dizia, eita, tá ruim para mim, hein? E o dia que você vai lá embaixo, são mais dias do que o dia que você fica lá em cima. E aí eu indo lá embaixo, e aí eu dizia, eita, que tá ruim para mim. Aí um dia eu li esse texto, e aí o Senhor disse para mim, veja, Paulo venceu ou não venceu? Foi fiel até a morte, então venceu ou não venceu? Mas ele não terminou a carreira dele dizendo, eu venci. Ele terminou a carreira dele dizendo, eu combati. Salvou minha vida porque quando eu achava que não dava mais para eu ser crente, quando eu pensava assim, Senhor, eu não vou ser santa como o Senhor quer que eu seja. Eu não consigo atingir o padrão que o Senhor merece. Eu não consigo ser a filha que o Senhor merece. Tem dias que eu me sinto a pior filha que Deus podia ter. Eu digo, Deus, tu merecia filho melhor. Aí nesses dias, o Espírito diz assim para mim, lembra de Paulo? Ele não disse eu venci, poderia ter dito venci, mas ele encerra a carreira dizendo eu combati, porque Deus disse assim para mim, você não é vencedora quando ganha, você é vencedora quando mesmo perdendo você diz, vou combater, vou continuar lutando, vou continuar orando. Aí você fica sem orar na segunda, mas ora na terça. Você escorrega na quarta, mas levanta na quinta. Amém. Você acorda na sexta e diz, vou embora desse lugar, mas participa de um culto como esse, e o Senhor diz, vou te dar força para mais 40 dias. Aleluia. Porque você não é vencedor quando você ganha. Você é vencedor quando você não desiste de lutar. Amém. Olha para o colega aí do seu lado e diga, não desista. Agora olhe para mim, vai ter dias bons, vai ter dias ruins, mas o que faz você vencedor não é quanto tempo você passa aqui, é o fato de continuar lutando durante todo o tempo que você estiver aqui e quando você estiver lá fora também. Não deixe o morto matar o vivo. Eu quero terminar assim, combata até o fim. E está chegando o dia que a gente é livre da sentença. Qual? De carregar o corpo do morto, que é o arrebatamento da igreja. Eita glória! Jesus vem. E quando ele vier, carne e sangue no céu não entra.
Mas aqueles que não contaminaram suas vestes vão andar nas ruas de branco com ele. Eu vou contar de 1 a 3, você vai olhar para alguém e vai dizer para essa pessoa: não deixe o morto matar o vivo. Vamos lá? 1, 2, 3, vai! Não deixe o morto matar o vivo! Fica vivo, tá? Glória a Deus! Fica vivo! Bota a mão no seu coração que eu quero orar por você. Aleluia! Glória a Deus! Fecha o olho, fecha o olho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos porque a tua palavra é a verdade. É ela que nos sustenta, é ela que nos dá força no nosso interior, uma força tão bruta, uma força tão valente, que nós compreendemos que ela só pode vir de ti, ó Deus. Obrigada por essa palavra, por essa noite de comunhão, de aprendizado, de crescimento. Obrigada por esta noite de edificação, por esta tarde de avivamento. Obrigada! Louvamos o teu nome, porque hoje o Senhor nos abasteceu para mais um tempo, porque hoje o Senhor nos preparou para mais um tempo, porque o Senhor não deixa faltar. O teu cuidado é diário, a tua bênção é permanente. Obrigada, Pai, porque o Senhor não nos deixa. Continua nos amando, cuidando de nós, através da pessoa bendita do teu Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Eu ministro essa palavra e essa oração para todos aqueles que hoje estão ao alcance da minha voz aqui dentro, e aqueles que ainda ouvirão, Senhor, aonde quer que eles estejam agora. Vem sobre eles dando força para combater, dando força para guerrear. Eu ministro força, eu ministro sabedoria, eu ministro força pela palavra. Dá força, Senhor, da graça, e faça que eles entendam que são perdoados, porque é a tua graça que nos sustenta. É pela graça. Eu entrego em tuas mãos a vida de cada um que está aqui. Te peço a vida daqueles que vão ouvir essa palavra na internet e vão entregar a vida para Jesus. Recebe eles na tua presença. Escreve o nome deles no livro da vida. Que eles possam, Senhor, fazer uma confissão pública de fé pelos comentários, para que nós sejamos testemunhas desse dia de salvação. Eles possam escrever dizendo: olha, eu estou voltando para Jesus hoje, eu estou fazendo com Deus uma aliança. E aqueles que estão aqui dentro, Senhor, que possam fortalecer a comunhão que eles já estão desenvolvendo com o Senhor. Como a tua igreja, eu oro como sacerdote de uma nova geração. Eu abençoo e te agradecemos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. O vivo aplaude aí, só quem está vivo, só quem está vivo, só quem está vivo. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, vamos receber pastor Cleiton Collins, fica à vontade. Glória a Deus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Agora pode sentar com a vigília. Eita. Depois de uma palavra poderosa dessa, não, calma, Luciano, calma. Sabe, você almoçou direitinho? Aqui tem uma sopa daqui a pouco, viu? Pior foi eu que fui inventar de pescar para comer. Queridos, agradecer a Deus pela vida da pastora Camila, sua equipe, né? Sua equipe ali sua equipanheira, né? Sua companheira, e toda vez que ela vem no estado de Pernambuco abençoar esse povo, é uma bênção para as nossas vidas. Nós estamos vindo uma jornada também, porque o Deus colocou no nosso coração. Eu falei: Senhor, a gente já tem tanta batalha, tanta coisa para fazer, né? Como cuidar dessa obra, ser um missionário dessa obra. E Deus colocou no nosso coração um propósito de unidade, né? Trabalhar a unidade da igreja, unir os pastores, os ministérios. Não é com punho político, nada disso. É algo que Deus colocou no nosso coração. Eu lendo a palavra do Senhor, aquele versículo de João ali, que diz que Jesus falando, né? Pai, que nós sejamos, que eles sejam um em nós, assim como eu sou um com o Senhor, para que saiba, para que o mundo veja, né? Que tu me enviastes.
eu vi que isso aí era uma questão missiológica, porque nós queremos que Jesus volte, nós queremos que Deus estabeleça suas promessas finais, mas a igreja precisa estar unida para o mundo crer que Deus o enviou. E Jesus, por várias vezes, fui vendo 3 vezes ali Jesus falando, olha, depois intensifica a unidade desse povo para que o mundo veja e creia que tu me enviaste. Então a unidade é bênção. Nós estamos louvando, vindo no café da manhã também de pastores. E amém. Agora. Por quê? A pressa. Jesus está voltando. Quem crê que Jesus está voltando? Você crê mesmo? Ele está voltando. Tem gente que fala, meu Deus, né? Tem gente correndo aí do coronavírus, de tanta coisa, de tantas profecias que já se cumpriram. E a última delas é que esse evangelho seja pregado em todas as nações. E isso está sendo pregado, isso está sendo falado através do rádio, da televisão, através de missionários, missionárias, pastores, pastoras, dando a oportunidade àqueles que ainda não confessaram Jesus Cristo como Salvador. É necessário confessar? É. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar, e alguém vai poder um dia chegar no juízo e dizer, Senhor, ninguém falou para mim. Coisa não. Você teve uma oportunidade. Um dia mandei uma pastora lá na casa, ela pregou a palavra. A palavra entrou no teu coração. Você estava sem força, mas eu estava ali. Você teve sim a oportunidade. Então, aqui, né, aqui dentro do programas que são feitos aqui, das terapias, a palavra que é pregada, você tem essa oportunidade. Eu sei que tem alguns que estão aqui, e você sabe que aqui ninguém é obrigado a aceitar Jesus, ninguém vai, mas se você já tem convicção, entendeu que Ele é o único caminho, Ele é a verdade, é a vida, e quer hoje entregar sua vida para Ele, receber uma oração especial, até da nossa pastora que veio nos abençoar, eu queria que você desse um sinal com a mão, dizendo, eu quero hoje confessar. Eu não tenho forças. Quem dá força é o Senhor. Eu tenho muito problema. Ele vai mudar a sua história de vida, né? Eu sempre digo que aquele homem que estava ali perto do tanque, ele queria ser curado. Ninguém colocava ele no tanque, ele não tinha chance, ele não tinha força de chegar até aquele tanque e mergulhar quando o anjo batia ali naquela água. E o primeiro que descesse aquela água era curado. Ele queria, ele estava ali, paralítico, talvez perto do tanque, mas ninguém dava força para ele. Mas um dia Jesus chegou lá. Quando Jesus chegou, ele foi curado. Então você pode dizer, eu não tenho força, eu quero ser crente, mas eu não consigo. Eu já tentei levantar da cadeira várias vezes, mas parece que tem algo que me amarra, que me segura. Eu fico pensando como é que a sociedade vai pensar, como é que minha família vai pensar. Meu irmão, não pense o que alguém vai pensar. Pense que você precisa de Jesus. Que você precisa estabelecer essa aliança com Ele a partir da sua confissão. Quando você diz assim, eu quero. E aí é Ele que vai tomar conta da sua vida. É Ele que vai mudar a sua história de vida. É Ele. Então você precisa tomar esse passo. Há alguém aqui nessa tarde que hoje gostaria de confessar e para a gente orar, né? Para que você possa ter a certeza que seu nome está no livro da vida. Nós não somos salvos por merecimento ou pela nossa maneira de viver, pelo que nós vamos fazer socialmente, não. A nossa salvação vem pela graça, pela fé em Jesus Cristo e se com a boca confessares, com o seu coração crer, será salvo. E há uma promessa para você e para a sua casa. Alguém aqui gostaria de fazer? Nós estamos também com um casal de missionários abençoado que ali está conosco aqui, né? A nossa pastora Dilma, o pastor Sérgio, são missionários e também estão aqui para orar por vocês. Alguém que gostaria de entregar a sua vida hoje, dizer assim, olha, eu aceitei naquele dia e já marcar no caderno do teu coração o dia que você entregou a sua vida para Jesus. Quem quer, levante a mão, faça assim um sinal assim. Alguém deseja hoje entregar a sua vida para Jesus? Se quer, é agora. Eu fico pensando que vai chegar um dia, eu sempre falo isso,
Lembra que você passava na igreja, os irmãos estavam cantando aqui, talvez. Vai chegar o dia que você vai encontrar. Possa ser que você resolva vir aqui visitar e não tenha mais ninguém aqui. Só os violões. Você vai passar na igreja, o microfone vai estar jogado no chão. Cadê o povo? Jesus arrebatou a sua igreja. Isso é muito sério. Como que ninguém pensava que as coisas que estão acontecendo iam acontecer e estão acontecendo. Jesus está voltando e vai voltar. E você não pode deixar de reconhecer. Amém? Amém. Alguém? Se tiver. Glória a Deus. Há mais alguém? Se tiver bem. Por quê? A gente programa, né? Coisas pro dia de amanhã. Hoje, aleluia! A gente não sabe. A gente fala assim, não, amanhã, talvez, quem sabe, esse hoje será o nosso último culto. Pode ser hoje o nosso último culto, pode ser hoje. Pode ser um dia. Vai receber a tua vitória, mano. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu confesso que Tu és meu único Salvador. E eu entrego a minha vida totalmente em Suas mãos. Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa o meu passado de pecado e me ajuda, Senhor, de hoje em diante. Confirma, Senhor, o meu nome no livro da vida e tira de mim, Senhor, todo fardo espiritual, todo peso, todo jugo que vinha sobre a minha vida. Eu tenho certeza que eu vou conseguir caminhar na Tua vontade. Sei que não é fácil, mas o Teu Espírito Santo vai me ajudar. A Tua igreja vai me ajudar. Os meus irmãos vão me ajudar. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós Te celebramos, nós Te agradecemos, nós Te glorificamos, nós Te bendizemos, porque nesta noite a festa no céu, mas a festa na terra também. Obrigada pela vida de cada um deles, enche eles do Teu Espírito, dá eles força, perseverança para fazer a Tua vontade e o Teu querer. Como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração, nós os abençoamos no poderoso nome de Jesus. E a igreja que concorda, diga amém! Aleluia, glória a Deus.